Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mães com Propósito, e hoje é o nosso 8º episódio Mães com Propósito. E eu estou aqui hoje com uma convidada que vai nos ensinar muito com a sua experiência de vida. E não é uma mãe qualquer, não. Depois vocês vão entender um pouquinho. E acompanhando a irmã Liduína, está aqui os seus filhos, o Gildo e a Anice. Então, muito obrigado, queridos, por vocês estarem aqui com a gente. Então, ajudem a mãezinha de vocês aí a contar todas as experiências que eu sei que ela tem. Irmã Lidu, muito obrigada pela presença da senhora aqui, viu? Com todo carinho, com todo amor, com toda simplicidade, ela aceitou aí estar conosco para poder contar aí um pouquinho, né? Porque é muitas, né, irmã? Muitos testemunhos aí. Para nós realmente sermos abençoadas e dizer que é possível nós sermos mães e conduzir os nossos filhos a continuar a viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus para a vida deles. Irmã Lidu, fala um pouquinho aí da senhora. Eu me chamo Liduína, venho de irmão de 12 irmãos. 12? É. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 70. E desses 12 irmãos, a senhora é o quê? É a mais velha, a mais nova? É a sua mais nova. É a mais nova? É a mais nova, 70. E todos os seus irmãos estão vivos? Então sim, tem a Marieta, né? Ah. E a minha outra irmã Francisca, tem o José também, e Bonfim. O Bonfim, ele batizou na Igreja Batista, tudo, mas depois desviou, está fora da igreja. Mas os outros tudo as meninas da Batista e meu irmão é da Assembleia. 12 irmãos? Gente! E, no caso, quantos filhos a irmã tem? Eu tenho 7. Gente, 7 filhos! Um orgulho. Com muito orgulho. E 7 filhos abençoados, né, irmã Lidu? Abençoado, pastor, abençoado. Irmã Lidu, então vamos falar aí um pouquinho da sua vida, dos seus filhos, entendeu? Quem que é o mais velho, quem é o mais novo, entendeu? Conta um pouquinho de como foi o nascimento aí do seu primogênito que está aqui hoje, do Gildo, entendeu? Então, fala um pouquinho da vida da senhora, desde o nascimento, os acontecimentos, como foi. Certo. Eu tinha 17 anos quando o Gildo nasceu. 17 anos. 17 anos eu tinha. E aí como o pai dele trabalhava, vendia para fora, roupa para fora, aí eu fui morar com minha mãe na frente e eu no fundo. E nesse meio aí dele vai e volta, quando o Gildo tinha 7 meses, ele foi, não voltou mais, e daí eu estava grávida de 3 meses, que é a Gildene. Então, o Gildo, com 7 meses, e grávida da Gildene. Grávida da Gildene de 3 meses. Ele desapareceu. Aí ele soube, ele sabia que ele foi viajar e eu falei. Olha o que ele falou. Procura uma pessoa aí que faz um aborto, que eu pago. Sério, irmã? Certo. Aí eu cheguei e falei com a minha mãe falou assim, ele é louco, você não vai fazer isso não. Tá, e quantos anos a irmã tinha quando teve o Gildo 7 meses e grávida da Gildene? Da Gildene eu já estava com 19 já, com 19 anos. Aí ele foi embora, não voltou mais. Não, até hoje, não. Não teve informações não. Até hoje? Aí eu fiquei com essas crianças com meu pai já estava de idade, e tinha meu irmão, o José, que ele trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça, ganhava mixaria. Ele arrumou uma namorada, ficou noivo, ia casar. Eu lembro até hoje que precisava comprar um remédio para a Gildene. Aí minha mãe falou assim para ele, vai na farmácia, busca remédio para me dar para a Gildene, que a Gildene está precisando. Aí ele falou assim, eu vou ter que parar de ajudar, porque eu quero me casar
e não vai dar mais para mim continuar ajudando em casa. A minha mãe falava para mim, você não vai trabalhar porque eu não vou olhar filho de ninguém, que minha mãe era assim, ela não gostava de olhar neto, não. Ela não dava esse apoio. Não vou não vou olhar filho de ninguém. Aí eu falava, mas eu preciso, mãe, trabalhar. Não, de jeito nenhum, vai, vamos se virando aí. Aí, pastora, tinha vez, e a vergonha que eu tinha de precisar deles. Uma vez a Gilda, não, ele já comia, comida, tudo. Mas a Gildene era nenenzinha. Aí faltou o leite. E aí, o que eu ia fazer? Não falei nada nem para a mãe, eu tinha vergonha de falar. Aí eu peguei... A senhora morava com eles? Morava, aí eu já estava morando com eles, com meu pai. Aí eu falei para... Aí ela viu, eu peguei maisena, água, açúcar e fiz o mingau e pus na mamadeira. Encontrei alguém que realmente fez o mesmo processo, num momento difícil. Aí eu peguei e fiz aquele mingau lá de leite, pôs na mamadeira. A mãe olhou e falou, mas o que é isso? Por que está essa cor, esse leite? Falei, não é leite, mãe, eu fiz mingau com açúcar, água e açúcar e vou dar para a Gildene. Por que você não falou que o leite acabou? Aí minha mãe falava. Aí eu falava, mas mãe, eu fico com vergonha de falar para vocês que tinha acabado o leite. Eu fiquei com vergonha. Aí meu pai chegava do serviço e ela falava, ele ia lá e buscava. Meu pai foi, olha, falar a verdade, pastora. Meu pai foi herói nisso aí, sabe? Daí uma vez chegaram em mim e falou assim, por que você não me dá a menina para mim? Sério? Aí meu pai falou assim, você está pensando que ela é filho de gato? Para estar dando para os outros? Falou, não. Daí o que eu puder fazer por eles dois, eu vou fazer. Uau. Ele foi um herói, meu pai, nessa parte aí. E a senhora morando, a senhora não trabalhou nesse Não trabalhei, não tinha como trabalhar, os dois pequenininhos. E sem saber onde estava o pai? Sem saber, não teve jeito, eu saía procurando. Como que a senhora ficou com esse desaparecimento? Nossa, pastora, nem sei o que falar, como que eu fiquei, sabe? Eu ficava desesperada, com 2 filhos e esse cara não aparecia, sabe? Aí, meu pai pegava e falava, minha mãe falava assim, você não chora, você tem que chorar, porque quando chora o pai volta. Ela falava, se você chorasse, ele voltava, mas você não chora. Eu falei, mas eu vou chorar com uma pessoa dessa para quê? Se for embora, porque não presta, né? Falei, não, eu vou chorar não. Aí eu saía procurando, sabe? Eu via aquele aperto assim, de não ter, assim, para viver nas costas do meu pai, já de idade. Aí eu saí nos amigos dele procurar, mas ninguém falava notícia, ninguém. Aí desanimei, falei, tem que ficar nas costas deles mesmo. E eles criou eles bem criados, meu pai. Tá, nessa época que ele desapareceu, o Gildo tinha quantos anos? O Gildo tinha meses? 7 meses. 7 meses. 7 meses. Não sentiu falta do pai? Não, acho que ele não chegou a conhecer, ele não chegou... Acho que ele não se apegou, não. É pequenininho. Era pequenininho. Dessa época aí, uma das lembranças que eu tenho do meu avô lá no Ouro Verde é de que ele colocava eu para fazer plantações ali em volta. Então eu lembro, assim, de relâmpago, eu lembro, assim, de uma situação assim. São bem poucas lembranças. E eu lembro como que era a casa de madeira, e era uma casa azul, e eu me lembrava, assim, de que chegava um horário da tarde e que a boiada passava. É uma vaga lembrança, tinha poucas coisas que eu me lembro, mas eu lembro de que, assim, aí chegava esse horário, eu ficava esperando passar. Aí eu entrava para dentro da casa, fechava o portão com medo e ficava vendo as vacas, os bois passando, né? Então, assim, é poucas coisas que eu me lembro. E nesse caso, Gildo, alguém comentava com você quando você foi crescendo em relação ao seu pai? Sim, houve perguntas, principalmente por parte de tias, né? E tios. O que você pensa do seu pai? Que você sente algum tipo de saudade?
E como criança, eu sempre fui criado com o único pai, que era o Valdomiro, que é o segundo casamento da minha mãe no caso. Então, assim, eu não tinha nada, não tinha memórias. Então, você vai se lembrar do quê? Não existia memória. Afeto, não tinha afeto, porque não tinha contato. Então, eu só respondia assim, olha, eu não conheço, não sei nem o que dizer. Aí, se ele aparecesse hoje, o que você faria? Como já naquela época a gente já estava caminhando os primeiros passos na igreja, então a gente já ouvia falar sobre o amor. Eu falava, simplesmente eu ia falar para ele que eu perdoo ele. Então não tinha sentimentos para ser agarrados, né? Tá. E também, eu creio que a sua mãe foi uma mãezona, né? No sentido... Porque, na verdade, o que ela até me contou, que a senhora não era convertida ainda, né? Nesse inteirinho, né? Não. Quando o seu marido, ele desapareceu. Então, tipo assim, foi muita misericórdia, a graça de Deus, né? Foi. Sobre a vida da senhora. Foi. Para cuidar de 2 crianças sozinha. E isso aí o que ela falou, né? Até mesmo ser constrangida, chegar para os pais e pedir ajuda, né? Então, tipo assim, foi uma guerreira a senhora, né? E como foi, depois desse inteirinho, a senhora conheceu uma pessoa, né? A senhora estava compartilhando? Aí eu conheci e casei com ele e foi um pai maravilhoso. Sério? Pai maravilhoso, tanto para o Gildo como para a Gildo dele. Para ele, era filho deles. Verdade. Ele foi uma ótima pessoa. Foi quanto tempo depois que a senhora conheceu ele? Depois de um ano que o outro foi embora. Aí da Marieta, minha irmã, falava assim, espera mais. Eu falei, espera mais? Eu falei assim, eu estou vivendo nas costas do meu pai. Eu falei, eu não posso esperar mais não, eu falava para ela. E aí, daí ele foi uma benção mesmo. Cuidou bem das crianças. Cuidou bem das crianças e dos filhos, então, né? Você tinha quanto tempo, quantos anos, quando ele chegou? Aí no caso... 1 ano e 7 meses? 1 ano e 7 meses, porque quando nós mudamos para cá, para Santa Bárbara, desde sempre, eu tinha 3 anos, né? De idade, quando eu mudei para cá. Aí foi onde começou toda Ela conheceu ele lá em Ouro Verde, é isso? Ela conheceu lá no Ouro Verde, e aí eu já tinha 7 meses, depois de 1 ano e 7 meses, aí acho que depois ela pode falar sobre a questão que depois aconteceu tudo o que aconteceu, porque ela teve um tempo que ela veio para São Paulo também. Tá, pode falar um pouquinho. Como foi depois que a senhora conheceu ele, casou, né, com ele certinho? Como foi a vida com ele em relação até mesmo o nascimento dos outros filhos? Aí lá mesmo em Ouro Verde eu tive esse meu filho Gilmar, né? Que é o único que Jesus vai salvar. E tive ele lá em Ouro Verde. Aí depois ele caiu e machucou tanto o joelho que nós tivemos que vir para cá, para pegar médico, que aqui era melhor, né? E viemos embora, vendeu a casa, deu tudo, viemos embora para cá. Uma irmã dele morava aqui. É Santa Bárbara? A irmã dele morava aqui, aí falou, não, vem para cá que a gente leva ele no hospital e tudo. Aí nós veio embora. Aí daí começou depois a gente... compramos terreno, ele comprou, porque toda a vida ele gostou de ter a casa dele, toda a vida. E construiu tudo, aí começou, aí vinha um, vinha outro, vinha meus filhos. Os 7 filhos. Os 7 filhos. Somos 7 filhos. E foi, olha... E como foi a conversão da senhora nesse inteirinho? A senhora já estava aqui, morando aqui em Santa Bárbara? Estava. Aí, tinha um circo do lado da minha casa e eu queria ir nesse circo. E eu pedi para ele e ele falou, não, você não vai porque no circo não presta, só fala coisa que não é agradável, não era para mim ir. Eu falei, mas eu nunca fui, eu precisava ver como é que é lá dentro. Aí ele, não vai, não, esquece, não vai. Aí daí uns 15 minutos, chega uma cunhada minha. Chegou a irmã dele chegou em casa e falou assim, vai vir um missionário. E ele não gostava de crente, a família dele não gostava. Vai vir um missionário, um Messias, lá de Piracicaba, fazer culto livre. Então,
vamos. Ele falou, não. Ela falou assim, então deixa a Liduína aí, porque ela tem ataque epilético e ela vai ser curada. Só que se tiver demônio, ela vai cair. aí eu peguei, veio dentro de mim assim e falei assim, pois eu vou nesse culto. Porque para mim eu estava fazendo mal para ele, né? Uhum. Para pagar o que ele fez comigo. Por não ter deixado a senhora ir no circo. Não deixou eu ir no circo. Aí eu fui, cheguei lá no caminho, falei assim, eu vou aceitar Jesus, porque aí ele não vai gostar, né? Aí eu fui assistir a pregação do missionário, ele fez apelo, tudo, que queria aceitar Jesus, mas eu levantei a mão, num segundo estava lá na frente. Só que na minha cabeça eu achei que eu estava pirraçando nele. Foi uma coisa mais linda do mundo que aconteceu. Que eu converti assim de coração aberto mesmo, sabe? Aberto mesmo. E tem outra, nessa época aí que a gente se converteu, não podia, tinha que usar vestido, cabelo comprido, né? Não podia usar pintura. E a minha cunhada virou para mim e falou, você não pode isso, você não pode usar calça, você não pode pegar batom, você não pode fazer... Não esquece, hoje você é crente, hein? Não vou esquecer. Essa é a verdadeira conversão. Não vou esquecer. E eu obedeci mesmo, o Espírito Santo, né, pastor? Que entra, deixa a gente esquecer. A verdadeira conversão, a verdadeira conversão. O que a gente fazia antes ficou para trás, né? A gente tem que seguir. E irmã Lidu, e nesse inteirinho aí, então todos os 7 filhos já tinham nascido? Aí já tinha nascido. Quando a senhora se converteu? Me converti. Aí começou a ir para a igreja. A senhora sozinha? Não, aí ele já começou a ir comigo. Mas ele aceitou quando a senhora se converteu? Aceitou. Ele aceitou, né? Que aí eu falava, eu quero ir para a igreja, eu quero tomar ceia. E se não for batizado, a gente não toma. E eu quero tomar ceia. Eu vejo todo mundo tomar, eu não. Aí foi que, né? Ele deixou eu batizar. Aí nós não tinha igreja, né? Porque o missionário era de Piracicaba. Aí tinha um irmão lá, chamado irmão João. Aí o missionário chegou nele e falou, irmão, abra um culto na sua casa e essas pessoas que converteu aqui, você começa a trabalhar com elas. Aí a gente foi, mas aí a gente não gostou de ficar, né? Era culto caseiro, começou a juntar gente, não deu certo. Aí um dia, a igreja cristã presbiteriana, o pastor de lá, que era de Limeira, mandou o pastor Raimundo lá para tomar de conta dessa igreja, que aí a presbiteriana já tinha construído. Aí o pastor Raimundo saiu de dia, assim, fazendo visita, para convidar as pessoas para a igreja. E graças a Deus ele enxergou a minha casa. Aí chegou lá, o meu cunhado estava tocando, né? Ele falou assim, nossa, vocês é crente? Aí ele falou, nós somos, sim. Ele falou assim, vocês tocam? Ele falou, toca, eu toco o cavaquinho, o meu irmão toca violão. Ele falou, então eu quero vocês na minha igreja. Vocês estão indo na igreja? Não, nós não estamos. Então, seu marido já tinha se convertido? Já, aí ele já tinha convertido. Então vamos para a igreja. Vocês vão tocar. Aí nós gostou da igreja e ficamos lá. E essas crianças aí foi tudo criado lá. Tudo criado nessa igreja, pastora. E aí, o Gildo, eu tinha um pastor Celso, ele era casado com o sobrinho de Miro. O Gildo se converteu, né, Gildo? Sim. Você foi para a igreja do Celso, né? É renovada? Era a igreja presbiteriana renovada. E acho que é uma coisa importante ressaltar que esse pastor, o pastor Raimundo, depois desse contato que ele teve com a família, ele passou a frequentar a nossa casa. Ele frequentava, ele almoçava, jantava. Quantos anos você tinha, Gildo, nessa época que seu pai... A gente veio com 3 anos, vamos falar, eu tinha idade de adolescência, então dava aí para 12 anos, 13 anos, essa idade. E uma coisa assim que eu me lembro do pastor Raimundo, que por várias vezes ele passava na nossa rua
porque ele era aquele pastor raiz que andava às madrugadas. Sim. Jesus vai voltar, Era. e tal, você tem que se arrepender. Imagina, de madrugada você acordava assim, o que está acontecendo? Então ele era esse pastor, então eu tenho essa lembrança dele, que ele foi muito bem acolhido por nossa família, pelo meu pai, e ele fazia vários cultos lá. Então a gente, enquanto eles cultuavam, oravam em línguas, ficava assim, pequeno, ainda olhando, o que será que está acontecendo aqui? Passava pelo meio brincando, era criança ainda, né? Mas eu me lembro do pastor Raimundo. Tá. A sua mãe até falou que quando ela se converteu, o pai de vocês também, eles se converteram, vocês todos já tinham nascido, os 7 filhos. E principalmente você, o mais velho, Gildo, como foi que os seus pais conduziram vocês para dentro da igreja? É uma pergunta interessante, porque uma das grandes responsabilidades dos pais, e uma coisa que ele fez com a gente, é que ele sempre ensinou 3 coisas para a gente, que eu sempre me lembro. Ele falava assim, o caminho é Jesus, sempre siga Jesus. Ele falou, a segunda coisa, seja um trabalhador. A terceira coisa, seja uma pessoa honesta. São 3 coisas básicas na nossa vida que a gente aprendeu, os irmãos, todos nós, em 7 irmãos, e assim, ele fazia questão de ser uma pessoa que lia a Bíblia junto com a gente em casa. Ele era uma pessoa também que fazia questão que a gente não faltasse. Tá com dor de cabeça, né? A gente como criança, tô com dor de cabeça, hoje não estou bem, acho que não vou não. Você vai. Coloca a roupa aí que você vai no culto. Então ele fazia questão, então era tipo assim, o pai e a mãe na frente, né? E os 7 enfileirados na frente. Até a sua mãe, a irmã estava contando ali para mim que ele já tocava nessa época na igreja. Na igreja. E as senhoras com os 7 filhos iam a pé para a igreja. Fala um nós pouquinho. ia a pé, Aí a gente ia para a igreja, todos pequenininhos, os que cola, os que não era agarrado na mão. A senhora sabe qual que era a diferença de idade? Era a diferença. Tudo escadinha, pastora. Tudo Sério? escadinha. Tudo 1 ano e meio. De 1 ano e meio, 2 anos, era. Gente. Aí quando chegava na igreja, como ele estava para lá tocando, aí eu estendia um lençolzinho assim no meu pé, assim no banco, Sozinha? no chão. Sozinho. Aí eles vinham e ficavam sentados, tudo sentado lá. E o que eu achava, quando eu vejo hoje que as crianças não param, eu fico lembrando, por que eles eram daquele jeito? Justamente. É uma coisa que eu me pergunto também, porque hoje, a geração de hoje diz o seguinte, os tempos mudaram. E realmente, os tempos mudaram, mas aonde encontrava tanta força, né? Teve direções, sabedoria para poder ensinar as crianças a se comportar nos lugares, né? Pois é. Aí eles ficavam ali sentadinhos no chão, não saía para fora nem nada. O Beto era o mais novo, então dava sono, ele dormia. Aí levantava todo mundo atrás de mim também, ia embora, sabe? E o marido Tranquilo. da senhora estava envolvido, estava tocando, né? Estava tocando. Aí, nesse ano e meio aí que ele ficou cego, eu tinha a Vanilde estava com 10 anos? Não, ela tinha 1 aninho. Mas, ano. assim, como que foi? Ele ficou... Aí depois ele ficou cego, né? Mas continuou indo na igreja e tocando. Ele não enxergava, mas ele tocava. Sério? Era. O que aconteceu? Dele ficar cego? Ele estava trabalhando, ele trabalhava de predeiro. Aí ele bateu cimento assim no olho dele e ele foi num tambor de água e ele foi lavar. Aí ele disse que já sentiu que não foi bom para um olho. Aí eu cheguei à tarde do serviço, ele falou para mim. Aí ele falou assim, só que essa aqui eu estou enxergando, mas eu estou vendo que está difícil para ver. Aí foi no médico, tudo. Daí eu acho que não foi uma semana que o olho cegou um lado, do outro lado também. Mas mesmo assim, ele não parou de ir para a igreja. Aí, pastor... Então, a senhora, além de conduzir os 7 filhos para a igreja, ainda conduzia ele, né? Porque como que... Porque os cultos eram quinta,
sábado e domingo. Terça, quinta, sábado. A terça, E ele não queria perder. Tinha culto ali. E a senhora ia também? E eu junto. Tinha culto ali. Aí ele falava assim, eu falava para ele assim, mas você quer ir no culto? Ah, eu quero ir sim. Lá vai. Aí, pastor, aí o que ele fez? Porque hoje, as igrejas de hoje tem caixa, tem as coisas, tudo chique, né? E naquele tempo eram umas caixinhas desse tamanho assim. Aí a gente ia para a igreja. Aí, como ele não enxergava, o que ele fazia? Ele falava para mim, você pega um lado da alça do somzinho, você pega um lado e eu pego no outro, e nós, é assim que nós íamos para a igreja. Ainda tem pessoas irmãos que, quando me vê, falam assim, eu lembro tanto da irmã junto com o marido, carregando o marido pegado no som, na caixinha de som. Gente, como? Ia carregar os dois segurando? Porque de uma forma ou de outra, era uma forma de conduzir ele também. Porque conduzir já ele. Enxergava, né? Era conduzir ele. A prole junto. Era conduzir ele. Aí levava ele lá na frente, que é onde ele tocava, e continuava tocando. E aí, pastor, as meninas, como eu trabalhava, as meninas, a Nícia, a Vera, que estudavam de manhã. Antes da senhora falar. Então, aí, no caso, ele parou de trabalhar, né? Parou por causa de trabalhar. Da cegueira. Aí ficou recebendo. E a senhora teve que ir trabalhar. Eu fui trabalhar. Eu tive que como trabalhar. Que a senhora conciliou a casa, a criança, o marido? Aí até aí, as meninas, olha, as meninas se viravam. Aí eu ia trabalhar, saía cedo, chegava, as meninas iam fazer janta, né? Fazer janta. Roupa só lavava de sábado, porque não tinha como lavar roupa. As meninas pequenas iam para a escola. Aí a minha cunhada, quando tinha reunião das mães, a minha cunhada ia na reunião delas. Aí ele pegava e ficava lá. Ele falava assim, chegava e falava para a Vera era pequena, falava assim, Vera, vamos fazer comida, eu vou falando para você. Aí ele ficava perto da Vera e ia falando. Olha, pega tanto de arroz, pega tanto de óleo, depois você põe tanto de açúcar, de água, põe cebola e põe água, arroz, o tanto de arroz. Ele ensinando. A Vera tinha 9 anos, né? Sim. E ela ia cozinhando. Ela ia cozinhando. E elas limpavam, mesmo novinha que elas eram, elas passavam pano na casa, só não lavavam a roupa, que era difícil, né? Mas mesmo assim, elas faziam. Não era fácil. Mas aí, quando elas chegavam da escola de manhã, elas estudavam de manhã, chegavam da escola, ele pegava o violão e falava assim para as meninas, Onísse, Vera, vem aqui, canta os corinhos aí, os louvores aí, que para mim tocar. Aí elas iam, fazia culto, eles três. Culto caseiro. Elas cantando e ele tocando. Aí ele falava assim, Vera, eu vou ensinar para você uma nota no violão, você vai conseguir pegar, você consegue tocar alguma coisa. Aí a Vera foi indo, começou a aprender com ele tocar. Aí ela chegava assim sábado, né, casa tudo, à noite, ela falava assim, mãe, vem aqui, Nisso, mãe, vem aqui, vamos cantar? Vamos. E nós cantava. Então, era assim, à noite, ele falava para mim assim, Duína, eu vou tocar, você vai cantar uns louvores aí para mim, eu vou tocando. Aí ele também, quando ele sabia, ele ajudava. Então, era assim, dentro de casa, era louvor. Em casa não tinha essa de música. De fora e entrar dentro de casa. A palavra de domingo, né? Não tem. Sobre o louvor. Não tem isso aí. Em casa era só louvor mesmo. Lembra aquelas vitrolas que falavam? De discão grande? Sim. Mas em casa tinha de todo tipo. Para elas ouvir. Tinha infantil, tinha as que eles gostavam de ouvir. Era o tempo todo. Era o tempo todo, era louvor. Não entrava outra coisa lá dentro, não.
e era corrigindo. Ela fizesse alguma coisa que eu vi que estava fora daqui da igreja, porque a gente, todos eles foi ensinado que servir a Jesus não era brincadeira, né? Tinha que servir mesmo a Ele e dar valor na igreja do pastor, né? Da igreja, dar valor. E vamos nós. E até a Nice estava até comentando que a senhora é muito de conversar, né? Com os filhos. A senhora conversava bastante. Eu falava, elas foram as meninas assim, que elas falavam as coisas para mim. Elas que falavam. Legal. Aí eu ia orientando elas. Amém. No caso, tipo assim, né, Gildo, como foi? Então, você estava até contando que você estava compartilhando que você teve um bom relacionamento, mesmo ele não sendo um pai biológico. Sim. Mas, até ressaltando que você falou sobre que ele pedia, né? Isso. Nos últimos dias de vida, para você ler Bíblia. Exato. Dentro de casa, dentro desse ambiente de adoração, de louvor, por ele tocar, então a gente já foi um pouco influenciado. Então, desde sempre, a gente tinha essa questão da preocupação de fazer as coisas certas, da preocupação de não desapontá-lo, nem ele, nem minha mãe. A gente foi crescido nesse ambiente de temor. E nesse meio tempo, nessa longa caminhada, quando ele realmente começou a ficar muito ruim, ele me chamava, né, hospitalizado, ele me chamava eu lá para me ficar um tempo com ele lá. Então eu passava o dia, a gente tinha flexibilidade de horário naquele tempo, então tipo assim, a gente trabalhava meio período, depois compensava a empresa de outra forma, eles entendiam a situação. Você era solteiro? Era solteiro. E aí eu ficava o tempo todo lendo a Bíblia com ele. Então, como ele era essa pessoa, ele era inteligente no sentido assim de que ele guardava muito versículo, ele conhecia muito versículo, então ele ia citando passagens da Bíblia. Abre lá em Salmos tal, abre lá em 2 Reis, abre lá em Gênesis tal. Então ele lia muito a Bíblia. Então assim, nós fomos contagiados por esse ambiente de adoração, esse ambiente da palavra. E assim, ele praticamente morreu eu lendo a Bíblia para ele. Esse foi o final assim da vida dele mesmo, né? Ai, que legal. E no caso, eu vejo que a família de vocês é muito unida, né? A gente comenta aqui na igreja, vê a unidade de vocês, né? Com uma família. Eu até não perguntei para a senhora quantos netos? Eu tenho 15. 15 netos. Uau. Não tem como dar presente, porque não tem, pastor, eu não dou presente. Não tem como, não. Só parabéns é uma frase que tá ela sempre ótimo, fala. Um beijo, um abraço de uma avó. Ela sempre fala assim, pastor, ela fala assim: mãe, fala alguma coisa no aniversário dela. Eu amo todos vocês, a gente já sabe a resposta. É o melhor presente que alguém possa. Como eu gostaria de receber o presente da minha mãe hoje, falando: filha, eu te amo, um abraço, amo vocês. Mas a outra coisa interessante que a senhora falou, que tinha muito louvor dentro de casa. Só louvor entrava. Muito louvor, até a senhora falou que não entrava outro tipo de música. Foi até isso a pregação de domingo, né? Que o louvor realmente cala o inimigo, que o louvor atrai a presença de Deus. Porque é uma coisa também linda, que isso gerou uma família de adoradores, né? Quem não canta, toca, não é verdade? Você canta, né, Nice? Quem mais canta e toca da família? A Judene canta. A Judena era do louvor, né, na igreja. Foi muito tempo do louvor. O Gildo toca. Sim, só não o Gilmar. O Gilmar. O resto tudo faz alguma coisa. Ai, que legal. O Gilmar, ele não quis ficar, né, mais da igreja. Companhia, já viu, né? Ele ficou até 14 anos, né? Ele ficou. Recebeu Jesus, né? Mas, pastora, pensa num menino maravilhoso. Nunca foi procurou caminho errado, mesmo não indo para a igreja. E ele é uma pessoa assim de temor, ele tem temor a Deus, aquele menino. Ele fala, porque a minha vida é mandar coisa para ele, né? Isso aí. Mas isso aí, eu tenho certeza que a semente já foi lançada no coração dele. Olhando para vocês, e é como eu falei, a família de vocês é uma família muito unida. E eu sei que isso é fruto do esforço, da dedicação dos seus pais, não é verdade? E no caso, quando ele faleceu?
Quando ele faleceu, eu fiquei longe do mundo, assim, ó. O que eu vou fazer? Porque você ainda era solteiro, você... Era. Sim. Todos. Todos. Só a Judene, né? Que era casada. A Judene era É casada. verdade, Só a Judene que é que tinha tanta casado. pergunta para lembrar tudo. A Judene era casada. Mas o Gilberto Gilmar já trabalhava. Já trabalhava, já. Sim. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Será que essas meninas vão me obedecer? Esses meninos, será que eles vão seguir certinho mesmo a igreja? E aí, como foi? Aí eu tinha um medo, mais um medo de chegar à idade dela, de chegar e falar, mãe, eu estou namorando. Mas eu tinha um medo. Nossa. Para fazer compra, quando ele morreu, todos eles estudavam à noite. E a Vanilda estudava de dia, né? Era mais nova. Eu pegava ela, pastora, ficava costurando na rua. Subia uma rua e andava, e subia, descia e subia na outra, até dar horário de chegar da escola. Aí a gente ia embora. E eu vi fazer compra, que tudo era ele. Ele fazia tudo. Aí eu falei, e agora vim fazer compra? Como que eu vou fazer? Aí o Gilmar pegou, eu lembro que até hoje ele pegou, fez um cheque, falou, aqui mãe, vai comprar, fazer compra. Eu falei, Gilmar, eu sozinho não vou não. Aí ele falou, então deixa para sábado, eu vou com a senhora. Aí ele foi, me ajudou, falei, agora eu sei fazer compra. Pode passar o cheque que eu sei. As meninas, graças a Deus, olha, Deus foi. Tem hora que eu fico pensando, eu falo para o Gil, né, Gil? Assim, eu sou tão grata a Deus, mas tão grata, pastora, que não tem nem o que falar, não sei nem que palavra usar. Por eles, nunca fui chamada na escola por causa deles, nunca. Quando eles saíam para a escola, eles iam e eu falava para eles assim, vocês obedecem à professora, que a professora é mais do que uma mãe, porque está ensinando vocês. E se um dia vocês fizerem coisa errada e me chamar, vocês vão passar vergonha, porque eu não vou. Eu falava para eles. Nenhum, pastor. Até ninguém acho que não vai acreditar, mas não, nunca fui chamado. Nunca. E foi uns meninos obedientes. As meninas também, graças a Deus, continuaram na igreja, certinho. E ali, qualquer coisa que elas tinham, quando elas virou que queria namorar, já assustei de novo. Mas, graças a Deus, pastora. E todos tiveram um casamento abençoado. Olha, é isso que eu falo. Eu falo, Deus do céu, eu não tenho palavra. Porque, pastora, tanto a nora como o genro. 7 filhas, 7 pessoas diferentes, né? 14. Aí eu. São 14 filhos. E pois mesmo assim, eu tenho 3 noras. Olha, elas para mim são filhas. São abençoadas. Nunca eu tenho o que falar dessas noras. E é recíproco, porque elas falam fica do lado também, né? Da nora, viu? É muito sábia. Gente, nós temos que aprender com ela. Eu falo, ela é sábia e inteligente, né? O genro é mais, né? O genro, meu Deus, são uma benção para mim, são filho para mim. O genro, se ele quer me ajudar a comprar alguma coisa, pode ser caro, me dá, elas concordam. Se é eles, se é as meninas, eles concordam. E os netos, tenho 15 netos, mas neto é tudo uma benção, tudo gosta de mim, sabe? Mas isso aí é a colheita na vida da irmã. Por tudo, pelos princípios, valores que a senhora transmitiu para a vida dos seus filhos. Mesmo passando uma história, né, tão difícil, uma batalha tão terrível que a senhora enfrentou desde o nascimento do Gil até então. E isso aí o Senhor honrando a senhora com as noras, com genros e netos abençoou. E os meninos foi muito responsável. No outro dia, parece que ele enterrou o pai no outro dia, acho que eles falaram, não, agora é nós que vamos cuidar. Tirou eu do serviço,
Falou, mas a senhora tem que ficar com as meninas vai para a escola, a senhora tem que ter horário da comida e de levar para a escola, de mandar para a escola. Aí eles, o Gildo, o Beto, o Gilmar, pastor, eles pegaram a responsabilidade para eles. Mas, pastora, em casa nunca, mas nunca faltou nada, era fartura. Esses meninos cuidando das meninas, nossa. Quando chegaram a época de namorar, quem era o responsável? Passava medo. Chegava, Não tinha medo da mãe, tinha medo do Gildo. Gildo, tô namorando o Maurício e ele vai vir conversar com você. A Vera era a mesma coisa. Então, o caso da Vera e da Nice, da Vera, ele não era convertido, então, não era da igreja. Aí o pastor, né, o pastor Geraldo, pegou e falou, Vera, tem tantas pessoas, moça aqui na igreja, se for pegar um de fora. Ela falou, pastor, mas eu gostei dele, tudo. E ele falou, então procura trazer na igreja. Aí o Gildo falava, Vera, você traz o Marcelo para a igreja, Vera, você não pode. Vai entrar aqui, não. Aí ele foi, pastor, e se converteu. Acho que o primeiro dia que ele foi, né? Sim. O Maurício foi a mesma coisa. O Maurício já estava fora da igreja, né? Já tinha convertido já. Mas também afirmou na igreja para cá. Começou a falar com a Nice e tudo. Mas era Gildo. Tinha horário, pastora. Dava 10 horas, não queria ninguém lá. E se for em casa, não queria nem que eles entrassem na cozinha. Tinha que ficar ali. E é dura. E eles foi responsável, que essas meninas mesmo, foi, glória a Deus. Que bênção. Foi responsável. Mas é como eu falei, né? É a colheita É. na vida da senhora. Né? As noras, genros, filhos abençoados, né? Até no podcast da semana passada nós estávamos falando a preocupação dos pais, o que deixar para as próximas gerações, para os filhos, né? E às vezes a preocupação maior é deixar uma herança. E essa não deve ser a maior preocupação. Não. Porque no caso, a senhora, o seu marido, né? Talvez não tenha deixado uma herança, Não, né? é. Mas o legado, né? Um legado assim tremendo, porque eu vejo hoje os seus filhos todos servindo a Jesus, seus netos, né? Até daqui a pouquinho vocês podem falar um pouquinho dos filhos, essa continuidade, né? Esse legado que vocês estão deixando aí para os filhos e para os netos. Então isso é muito lindo. Né? Então, glória a Deus pela vida da senhora. E assim, temos muitas coisas para conversar, mas o nosso horário ali já está findando. Como a senhora vê as mães nos dias de hoje? As mães de hoje. Essa é a voz da experiência, hein? Olha, eu fico assim, lembrando deles, vou ter tido 7 filhos, e vejo os filhos de hoje, eu fico assim, eu falei, gente, por que isso aí? Só que muitos pensam assim, porque a época é assim mesmo, porque as coisas estão mudando. Mas os pais não mudam. Os pais têm que estar ali, ó, de olho nos filhos dele, principalmente celular, o que está assistindo, né, música, o que está ouvindo. Quantas vezes, assim, se a pessoa mora do lado de pessoas que não é evangélico, parece aquelas músicas mudando, aquelas músicas, sabe? E muitas vezes a criança de 3 anos, 4 anos, eles são inteligentes hoje em dia, né? Começam a dançar aquelas músicas, rebolar, e a mãe achar bonito, ai que bonito. Gente, não pode, não pode. Tem que estar de olho nos filhos, porque os filhos de hoje estão muito rebeldes, né? E as mães não estão dando conta, elas não estão dando conta. Ou não, é a palavra não que a pessoa não sabe falar. Tudo que o filho seria o pede. conselho que a senhora poderia deixar aí. Realmente, esse não saber falar não e não colocar limites, né, na vida dos filhos. Não coloca. Amém. Glória a Deus. E, para nós encerrarmos aí também, vocês, né? Fala um pouquinho, Nice. Você estava falando até comigo sobre
amigona que é a sua mãe, né? Pastora, nós crescemos nesse ambiente, né? De adoração, de... Nunca vi minha mãe falar mal da igreja, nem meu pai. Nunca vi meu pai criticar o pastor ou minha mãe criticar a pastora. Eu vi ele falar, olha, vamos comprar um presente para levar lá para o pastor. Minha mãe, vou comprar um vestido para a pastora. Então a gente cresceu assim, a gente honrava muito eles. A gente tinha muito respeito, muito cuidado, porque a gente via isso dentro de casa. Você está falando isso, eu estou lembrando que a Vera, ela é muito intensa em relação a isso. Nossa, a gente chega lá na casa dela, ela está chegando, quais são a palavra que ela usa? Os príncipes? Chegaram os príncipes. Chegaram os príncipes, gente. A gente fica até constrangida de tanto amor. Na verdade, não é somente ela, né? É a família de vocês. Porque nós fomos criados justamente. Assim, a gente via isso, não deles falar, mas deles agirem assim. Então, pra gente, isso era natural, honrar, né? E para nós foi muito bom esse ambiente, foi maravilhoso. Por exemplo, minha mãe, eu nunca apanhei, gente, eu nunca apanhei. Uau! Merecia, viu? E minha filha, ela tem 12 anos, ela nunca apanhou, nunca bati na Lívia. Então, porque minha mãe, eu tinha liberdade de conversar tudo com ela, tudo. Toda dificuldade. Então ela foi uma mãe de conversa, de diálogo. De diálogo. E ela não falava assim, não corrigia com raiva. Ela, filha, então senta aqui, ó, tal, com amor. Então ela queria correção com amor. Não tinha raiva, você não via, ai meu Deus, eu não vou contar de novo porque ela tá muito brava. Não tinha isso. Ela corrigia, certo, mas sentia amor na correção dela. Então, as minhas amigas iam em casa para desabafar com a minha mãe. Um exemplo, né? Então, para mim foi maravilhoso. Isso esse jeito que nós fomos criados em casa, a televisão, meu pai ligava sempre em testemunho. Todo domingo era Valnice pregando na televisão. Era muito isso. Então, a gente cresceu com esse temor e esse cuidado. Então, hoje, eu tento transferir isso para a Lívia, sabe? Meu pai falava, olha, vocês têm que engajar, vocês têm que... O que você quer fazer? Quer cantar? Tem que entrar no louvor. Quer tocar? Vocês têm que aprender a tocar. Então, ele incentivava muito a gente, muito. Fazia sentar, vem aqui, você aprender a fazer segunda voz. Mas como que é? Eu vou te ensinar. Então, ele era muito assim. Tanto é que ele tocou a vida inteira e os meninos foram aprendendo, até que ele saiu e deixou para os meninos tocar. Né? Então ele incentivava muito e isso eu tento fazer hoje com a Lívia. Ela entrou agora na aula para fazer aula de teclado, então eu incentivo muito esses dias. E ela é bem envolvida também, né? Esses dias me mandaram uma foto, ela recolhendo a oferta lá nos Rockets, eu achei coisa mais linda. A Stephanie lançou o desafio, né, deles decorarem o versículo, e quanto mais decoravam, mais pontos eles ganhavam, são competitivos, né? E ela lendo, mãe, agora já decorei 2, agora decorei 3, decorei 4. Então, assim, eu vejo isso e eu tento incentivar no máximo que eu posso. Isso. Porque eu vivi isso daí. Eu lembro, eu tinha uns 6 aninhos, eu falei, pai, a tia lá da igreja pediu pra gente decorar um versículo, porque vai falar, antigamente juntava as crianças assim na frente, os maiorzinhos, lia lá o cartaz, os pequenininhos tinham que falar um versículo decorado. E ele, então eu vou te ensinar. Você vai ler lá um versículo lá de Salmos e tal, e você vai decorar. E ele incentivava a gente. Então hoje eu falo para minha mãe, eu falo, mãe, eu queria ser 100% o que a senhora foi, mas a gente não consegue, né? Eu queria muito ser, mas eu não consigo, mas eu tento. Para mim, a melhor coisa que tem é a Lívia estar inserida nesse ambiente, é ver meus sobrinhos tudo envolvidos, sabe? É fazer ela ter esse amor pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, por onde ela frequenta, sabe? A minha maior preocupação é essa, porque foi o que eu fui incentivada. E eu quero que ela seja assim também. Até, Nice, aproveitando, deixa uma palavra para as mães, no sentido assim, até o que você recebeu, você está transmitindo, né? Para que as mães realmente tenham essa preocupação de realmente de transbordar,
né? Mesmo as que não tiveram uma história bonita como a sua, né? No ambiente que você viveu. Mas é possível elas construírem, porque a sua mãe foi sozinha, sua mãe não era convertida, passou por todos esses desafios e permaneceu firme, né? Eu acho assim que a maior coisa que as mães hoje podem fazer é o incentivo, é o que você vive dentro da sua casa. Coloque louvor, realmente, fale de Jesus, ajude a ler Bíblia, a decorar versículo, incentiva. Pergunta para o seu filho, às vezes é novinho e ainda não sabe o que quer fazer, né? E o cuidado com a crítica, né? Como você mesmo falou. Ter cuidado com o que fala dentro de casa, sabe? Não fica criticando, porque eles são crianças, são adolescentes. A minha é uma adolescente, né? Os olhos deles não tem que ser abertos para coisas que a gente acha que está criticando. Está errado. Então, nós temos que incentivar. Isso foi bom para mim, porque eu era muito tímida, e na igreja eu me sentia especial, me sentia importante. Então, eu acho que as mães têm que fazer isso daí. Faça seu filho se sentir especial, envolva ele, faça ele amar Jesus, amar a obra de Deus, amar os seus pastores, a honrar. E eu sei que tudo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher esse fruto lá na frente, vendo eles bem-sucedidos, né? Justamente. Firme com Deus. É isso. Amém. Gildo, você fala um pouquinho o legado aí que você está deixando juntamente com a Marcela, até mesmo esse ambiente que você cresceu, né? O diabo, ele tentou de tudo, até mesmo para destruir, atacar mesmo a sua vida, né? O seu crescimento aí, tendo esse abandono aí do pai, mesmo sendo um recém-nascido, um bebezinho, mas você viu a misericórdia, a graça de Deus capacitando a sua mãe e preparando aí um pai que foi um paizão aí, como você estava compartilhando, né? Verdade, verdade. E seus filhos, né? O que eu estou vendo, o legado, eu até estou aqui falando, lembrando uma palavra que eu trouxe para o Silas. Estava lembrando disso agora. Gente, agora estralou. Aquela palavra foi numa noite do avivamento. Da influência, né? Assim, o Silas não era muito envolvido, quietinho, tímido. E eu lembrei desta palavra agora. Pode falar um pouquinho. Muito legal isso aí, porque tá passando um monte de coisas aqui. Uma das coisas assim, que eu gostaria para a gente construir esse pensamento é que, primeiro, a minha mãe, eu não lembro, pastora, da minha mãe dentro de casa reclamando da vida. É a primeira coisa. Eu não tenho lembrança de lembrar assim, minha mãe brigando, xingando, reclamando da vida. E motivos teve, né, Gil? Demais, não faltou motivos. Segunda coisa, lembrança que eu tenho da minha mãe, oração. Quando eu vejo a pastora falando de orar pelo Jun, pelo Seite, que hoje são pastores e estão construindo construindo muita coisa que Deus está colocando através daquilo que vocês foram apontando para eles. E eu lembro da minha mãe também, porque ela sempre foi uma mulher de oração. Ela sempre orou, sempre jejuou. Então, assim, nós estamos aqui não é simplesmente por acaso. Ninguém chega onde está por acaso. Então, eu acredito assim muito no poder da oração, no poder de Deus. Eu acredito nessas lembranças que me fez eu chegar até aqui. E como a pastora disse, me faz foi algo que eu trouxe também para dentro de casa. Então, hoje, quando eu olho o Silas e a Raíssa, e eu lembro daquilo que eu aprendi em casa, é o legado que a gente passa. E eu lembro muito bem também dessa palavra da pastora sobre a vida do Silas. Inclusive, a pastora até fez uma pergunta na época para a Marcela, né? Falou assim, o Silas tem problema na escola? A Marcela falou sim, porque geralmente tem, né? Ele falou assim, porque ele é uma pessoa muito agitada e a pastora começou a conduzir a Marcela nesse sentido. E quando a gente pegou essa palavra, o que os pais têm que fazer? Você tem conversado com seus filhos? Os teus filhos estão na igreja, estão no rock, estão no kids, estão no reverso, estão no chama? Você tem conversado com seus filhos? Você tem perguntado para eles o que eles estão sentindo nesse momento, nessa temporada? O que está acontecendo? Quais são as palavras proféticas que têm sido liberadas ao longo dos anos sobre a vida do seu filho? Então, eu e a Marcela,
dentro desse legado que a minha mãe sempre teve, essa transparência dentro de casa, a gente também conduziu nossos filhos dessa forma. Amém. Silas, e aí, como é que foi essa semana? Silas, e aí, Raíssa, como que foi? Então a gente vai o quê? Alimentando a palavra profética. Amém. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Gente, foi muito bom. Mano, muito obrigada, viu? Pela sua presença neste podcast, né? Porque até quando eu falei com a Anice falou, eu não sei se ela, para falar assim, diante de uma câmera, é uma coisa assim, se é difícil para nós, né? Quanto mais, mas eu reconheço aquilo que a senhora carrega, né? E tudo aquilo que Deus fez através da vida da senhora é um exemplo mesmo, que nós podemos olhar e realmente copiar. Eu falo que filho vê, filho copia, e não é somente filhos, filhos espirituais, pessoas que estão perto. Então, assim, muito obrigada e parabéns mesmo, glória a Deus pela vida da senhora. Até um testemunho, um versículo que eu estou preparando até uma meditação para a Sala das Mães, para a próxima semana, é 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 8, diz o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Então, ora, o que planta e o que rega. Eu vejo assim, que a senhora plantou, a senhora regou, como o Gildo falou, através das suas orações, através dos seus conselhos, da conversa, né, do diálogo com os seus próprios filhos, da sua perseverança. Então, regou com as suas lágrimas, porque foi um tempo difícil que a senhora passou. Mas, olha aqui o resultado. A senhora receberá a sua recompensa. Porque até a senhora falando como os genros, as noras tratam a senhora, os netos, isso aqui é a recompensa de acordo com o próprio trabalho que a senhora teve, de conduzir toda a família aí para a adoração, para o louvor, e lançando eles com a sua voz profética, né? Eu falo que a forma de nós lançarmos as flechas é com a nossa boca, é com a nossa voz profética. Não é lançar baseado no que nós estamos passando e sentindo, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, gente, glória a Deus, se vocês realmente estão vivendo aí a recompensa de acordo com o trabalho que vocês estão vendo, e vocês são filhos da continuidade, que estão dando continuidade. É muito lindo ver a família de vocês, né? Todos os seus irmãos, noras, genros, cunhados e cunhadas e netos. Então, glória a Deus, isso é só o começo que Deus tem para a vida de vocês. Nice, muito obrigada, viu, por você ter feito esse contato aí, convencido a sua mãe para estar aqui conosco, tá? Muito obrigada, Gildo. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, gente? Nós vamos encerrar por aqui. E eu quero deixar este versículo, que é um versículo que veio agora no meu coração, sobre toda essa experiência que a irmã Liduína compartilhou com a gente, que é 1 Coríntios 3, o verso 8. Ora, o que planta, você tem plantado, e o que rega, você tem regado com as suas orações. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Em nome de Jesus, eu quero deixar este versículo. E, assim como a irmã Liduína enfrentou tantas batalhas e foi possível para que hoje os seus filhos pudessem viver o propósito de Deus, assim será os teus filhos. Persevere, continue orando e firme aí na promessa do Senhor, fazendo decretos aí sobre a vida dos seus filhos. A recompensa virá. Deus abençoe. Até o próximo.